de dinheiro. Os ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques foram os únicos a votar pela absolvição. O placar final foi 8-2, que foi confirmado com o voto da ministra Rosa Weber. Vamos ver então o voto da ministra do STF. E eu acompanho o eminente relator, já vou adiantar, com relação aos delitos de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. Mas, embora o faça por uma linha de fundamentação um pouquinho diversa, que eu vou explicitar em função de uma convicção que tem com relação a atos de ofício, né, no que diz com o crime de corrupção passiva. Olha, Collor foi denunciado pela PGR em 2015, acusado de receber 20 milhões de reais em propina para viabilizar, através de indicações políticas, um contrato de troca de bandeira de postos de combustíveis da BR Distribuidora, a subsidiária da Petrobras. Em um voto de mais de 200 páginas, o relator, ministro Edson Fachin, apontou uma atuação sorrateira de Collor, desviando suas atividades parlamentares para articular negociações espúrias. É o que está na decisão de Fachin, que foi seguida por mais 7 ministros. Fachin pediu 33 anos de prisão para o ex-presidente. Os ministros ainda vão aplicar a dosimetria da pena, saber se segue ou não este pedido de 33 anos de prisão feito pelo relator. Osmando, o caçador de Marajás virou condenado. É verdade. A propósito, eu tirei da prateleira e trouxe aqui para exposição aqui do programa o livro Passando a Limpo, Trajetória de um Farsante, que é o livro do Pedro Collor. É um livro que foi coordenado pela jornalista Dora Kramer. Osmando, é esse aqui na sua direita? À minha direita, exatamente. Tá aqui, ó, tá aqui a capa, Passando a Limpo. Passando a Limpo, a trajetória de um farsante. Na realidade, esse título está muito apropriado para hoje. Ele revive o dia de hoje, porque na realidade o Fernando Collor ele foi do céu ao inferno na sua trajetória política. Entrou muito jovem na política, foi prefeito de Maceió, indicado na época, o governador do estado era Guilherme Palmeira, e o Fernando Collor foi indicado por Guilherme. Naquela época não havia eleição para prefeito, nem havia também na época para governador, que só veio a existir a partir de 1982, e o Fernando Collor foi prefeito escolhido e indicado, nomeado por Guilherme Palmeira. Os prefeitos de capitais eram nomeados pelo governador. E o Fernando se envolveu, sempre teve esse jeito astuto, muito esperto, e se envolveu muito com questões políticas e usou a Fundação Educacional de Maceió, a antiga FEMAC, ele já pensava em ser candidato a deputado federal e quis ali já arranjar a sua base eleitoral, nomeando sem concurso, sem qualquer critério que não fosse simplesmente a vontade dele, e encheu a FEMAC de servidores que eram cabos eleitorais dele. E aí já começam as denúncias que o livro Passando a Limpo também revela esses detalhes. E eu na época, eu fui convidado pelo Pedro Collor, o Fernando já presidente da República, para ser diretor de jornalismo da organização Arnon de Mello. E eu conheço muito bem, eu estava no olho do furacão, porque eu estava lá dentro da organização Arnon de Mello, eu passei 4 anos lá, e os 2 anos, quase 2 anos da presidência do Fernando Collor, inclusive na elaboração desse livro, convivi muito com a Dora Kramer na produção do livro, e eu sei bem quem é a figura do Fernando Collor de Mello. Um dia, mais cedo ou mais tarde, ele teria que pagar pelos desmandos que ele praticou. Os atos
que levaram à perda do mandato como presidente da República, que tiveram como ponto de partida uma entrevista que o Pedro Collor deu à revista Veja e depois do lançamento, a produção desse livro, ele revela detalhes que são escabrosos sobre quem era o irmão Fernando Collor de Mello. Então, nada me surpreende e acho que ele está pagando pelos erros terríveis que cometeu. Tá aí, olha, o roteirista do Brasil nunca decepciona, né? Para você ver, de caçador de marajás, de presidente da República, renunciou para não sofrer o impeachment, depois volta como senador da República, agora é condenado pelo STF e vai cumprir cadeia, vai ser preso. O Pedro Collor de Mello, se fosse vivo, ia ter que lançar uma segunda edição, viu? Para atualizar, Osmando, toda essa trajetória, como ele mesmo batizou, de um farsante. Muito bem, já já a gente avança, mas antes